Boa noite. E começa agora, ao vivo, mais um Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com a sua colaboração. Hoje vamos discutir o Programa Nacional de Banda Larga e entender os desafios que governo e empresas de telefonia terão de enfrentar para aumentar o acesso à internet em todo o país. Vamos discutir também se as organizações que representam a sociedade civil têm participado adequadamente dos debates sobre inclusão digital. Para falar desse tema, estão ao vivo nos nossos estúdios aqui em São Paulo, Eduardo Levi, que é diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, o Sinditele Brasil. Sérgio Amadeu, que é sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC. E no nosso estúdio de Brasília está o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Contamos também com a colaboração da repórter Ana Luísa Bédice. O Programa Nacional de Banda Larga tem uma meta ousada, reduzir o número de brasileiros que não têm internet em casa, como mostra a reportagem que você vai ver agora de Maiá Prado. Fazer com que a internet chegue a quase 40 milhões de casas até 2014. Este é o desafio do Plano Nacional de Banda Larga. É importante o governo agir para dar infraestrutura de internet. É mais ou menos como dar infraestrutura de saneamento básico ou dar infraestrutura de eletricidade. O número de brasileiros conectados à rede mundial de computadores já passa de 70 milhões. Mas o acesso ocorre principalmente no trabalho, nas escolas e em lan houses. O motivo é o custo. Para pessoas que têm renda baixa, como eu, é mais fácil usar esse plano de R$35, parece, na metade do preço do que vinha sendo cobrado. No caso da internet fixa popular, o serviço vai começar com um limite de download de 300 megabytes, quantidade suficiente para baixar 75 músicas por mês. A promessa é de que até 2013 essa capacidade aumente para 1 gigabyte, o que possibilita baixar um filme por mês. Planos semelhantes já são oferecidos por companhias privadas. Tanto na Telefônica quanto na NET, o pacote sai por mais de R$50, ambos sem limite para download. A proposta do governo é mais barata, mas já recebeu críticas por parte das entidades de defesa do consumidor. Essa negociação não considerou a opinião da sociedade civil, não considerou a opinião da população e considerou muito mais a opinião das teles. O grande problema do Programa Nacional de Banda Larga é uma questão de prioridade. E quando a gente pega o uso da internet comercial no Brasil, você percebe que é uma internet de rico. Bom, o ministro Paulo Bernardo está em Brasília, do nosso estúdio. Eu queria perguntar ao ministro primeiro, disse que fizesse uma avaliação das condições existentes no país, as possibilidades e as dificuldades para levar a internet a todo mundo, e até chegar no modelo atual. Quais foram as limitações que levaram a chegar a esse modelo atual, ministro? Boa noite. Boa noite, Nassif, boa noite, Sérgio, boa noite, Levi. Olha, a nossa avaliação é de que a internet no Brasil, primeiro, é cara. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Segundo, nós temos uma oferta razoavelmente boa em grandes centros, São Paulo, Rio, nas grandes cidades, mas mesmo nessas regiões metropolitanas, quando você vai para a periferia, a oferta já escasseia. No interior, nas cidades de médio porte, e especialmente nas regiões mais afastadas, a região nordeste, mais afastada dos grandes centros, no interior do Nordeste, na região norte do país, nós temos não apenas deficiência, como em alguns casos quase um apagão. Se você for no estado do Amazonas, no interior do Pará, no estado do Amapá, nós não temos de fato o serviço. O trabalho que nós fizemos nesse primeiro semestre foi de uma negociação com as empresas de telefonia. Elas tinham interesse, porque nós estávamos negociando as metas de universalização da telefonia, colocamos junto os programas de internet e fechamos esse pacote onde as empresas, em 90 dias, portanto até outubro, passarão a oferecer internet com velocidade de 1 megabit por segundo. Isso é superior a mais da metade das conexões domésticas hoje, que não chegam a 27% dos domicílios. Aliás, é um pouco mais de 27%. E é um preço bem menor, aproximadamente metade do preço que está sendo praticado
no mercado hoje. O nosso objetivo com isso, Nassif, é popularizar, dar acesso em larga escala no país inteiro, né, não apenas nas grandes cidades, onde já tem competição, mas interiorizar, abranger de forma nacional a oferta da internet. Além disso, nós vamos fazer algumas outras coisas. Vamos licitar o celular de 4ª geração até abril do ano que vem. Isso nós vamos ter um serviço de altíssima qualidade com equipamentos que poderão ter velocidade de até 100 megabits por segundo. Nós vamos licitar uma frequência de radiodifusão para fazer internet e telefonia na área rural, que é uma área que lamentavelmente foi esquecida. Nós temos mais de 8,5 milhões de famílias no campo, no Brasil, que não têm a disponibilidade desse serviço. Então nós vamos licitar com o objetivo de atender também no campo o serviço de internet e de telefonia. E além disso, nós estamos preparando uma estrutura para ter internet ultra rápida já em 2014 na Copa do Mundo. Nós, evidentemente, não será em todo o Brasil, mas as 12 cidades, mais as concentrações, mais os centros de treinamento, umas 30 ou 40 cidades, no mínimo essas terão já internet com velocidades aí na casa de 50, 100 megabits por segundo, que depois, evidentemente, da Copa ficará como legado para ser expandido o serviço para todo o país. Nós achamos que isso é absolutamente importante, porque além do entretenimento, do lazer, do acesso à cultura, o acesso à informação, isso também tem um componente de melhorar o desempenho na educação, melhorar o acesso a serviços de saúde baseado em tecnologia, melhorar a educação em sala de aula e melhorar a produtividade no trabalho. Tem estudos internacionais que mostram, inclusive, que a cada 10 pontos percentuais da população que acessam a internet, nós temos um crescimento potencial a mais do PIB de 1,4%. Quer dizer, então, eu acho que essas coisas nós temos que andar o mais rapidamente possível. Portanto, esse pacote de internet de R$ 35,00 que nós falamos, a internet popular, é apenas o primeiro passo para nos colocar par e passo com os países mais avançados do mundo nessa área. Eu vou perguntar ao Eduardo Levi, que é diretor executivo aí do Sinditele Brasil, e, aliás, é neto do último marechal da República, que é o marechal Levi Cardoso, aí, depois falamos sobre isso. Levi, se for pegar o consumo médio hoje, com 300 megabytes, o que uma família faz? Porque se for baixar aquela quantidade de música, não sobra mais nada. Qual é o consumo médio hoje de quem tem a banda larga? Boa noite, ministro. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos. Como o ministro bem falou, a internet popular. Internet popular é um serviço básico para quem está necessitando entrar nesse mundo novo de acesso ao conhecimento. Muito mais importante, eu acho, Nassif, do que a visão de baixar filmes, é a importância de acessar serviços que possam trazer benefício para esse cidadão. Acesso à educação, conhecimento de saúde, começar, assim, melhorar a sua vida e buscar alguma coisa. Eu acho que seria muito pouco para o país a gente estar pensando em fazer acesso à internet, principalmente para as camadas mais necessitadas, pensando apenas em baixar músicas e filmes. Então, uma internet popular, ela pode trazer muito benefício se nós tivermos bastante serviços prestados pela sociedade como um todo, pelo governo, que dê melhoria de educação, melhoria de saúde para todos eles. Para isso, eu acho que estamos alinhados porque nós fizemos este ano, de janeiro a junho, 6 meses do semestre, 8,5 milhões de novas conexões de banda larga no Brasil. 8,5 milhões em 6 meses é uma coisa extraordinária de crescimento que está. Isso aí sempre fibra ótica ou também 3G? Tudo. Celular, fibra ótica ou par metálico ligado no conhecido ADSL ou através da própria tecnologia celular de 3G. Isso dá um total de 8,5 milhões. É muito e, ao mesmo tempo, é pouco.
nós precisamos, e fizemos um trabalho, apresentamos o trabalho no nosso painel, apresentamos à sociedade, apresentamos ao governo, ao Ministério, discutimos bastante com o ministro em Brasília, ele demonstrou bastante interesse. A nossa visão é quase um projeto 150-150. Nós precisamos de 150 bilhões de reais, aproximadamente, o país, para termos em 2020 150 milhões de conexões, de novos assinantes. Mas se pegar hoje, por exemplo, vamos pegar aqui tecnologia de 3G. As empresas elas não venderam mais do que tinham capacidade para atender um serviço de qualidade em 3G? De forma alguma. Quando se vende o celular ou se vende um serviço de acesso 3G, corre-se atrás da onde está sendo feita a expansão, porque você, mesmo sabendo exatamente pelos testes que você faz, pelos dados de tráfego que você tem e acompanhar a expansão, você não pode garantir que vai ser usado naquele ponto. Então, a expansão ela é sempre par e passo com as ativações acompanhando o tráfego. O Brasil tem hoje, e nós contamos com o apoio do governo já há algum tempo para reduzir isso, uma dificuldade muito grande de se fazer a implantação de infraestrutura, seja por diversas questões. Existem mais de 200 legislações diferentes por municípios e estados, que tem municípios em que para se conseguir implantar uma estação radiobase é necessário, num raio de 200 metros, ter a autorização escrita de 65% dos proprietários daqueles imóveis na localidade. Então, o tempo que se coloca para se fazer uma implantação é muito grande, mas não há problemas de recursos, não há problemas de tecnologia para que se faça isso, vai se acompanhando a cada ponto. E as reclamações que nós temos, elas vêm caindo. Hoje saiu uma matéria sobre isso e nós temos aproximadamente 58 reclamações por cada milhão dentro do PROCON. Não é um volume grande comparado com a nossa base. Sérgio, como que você viu, digamos, o desenrolar dessas discussões do PNBL e o desenho final? Bom, Nassif, primeiro quero cumprimentar todos aqui nesse primeiro programa ao vivo aqui, o ministro, e dizer o seguinte: a sociedade civil está um pouco incomodada com esse plano nacional de banda larga. Eu vou dizer primeiro por quê. Nós achamos que quando o presidente Lula lançou o PNBL, era para poder criar uma competição muito favorável à sociedade. Porque estava muito cômodo. Ninguém pediu que as teles levassem banda larga a nenhum lugar do Brasil. Ninguém pediu que as teles levassem banda larga onde eu botei o primeiro telecentro aqui em São Paulo, que foi na cidade de Tiradentes. Ou na Barra Funda, aqui perto da cidade de São Paulo. A banda larga é instável, é ruim e ela é muito cara. Uma das empresas do Grupo Telefônica na Inglaterra, a O2, faz banda larga de 20 megabits por segundo por 6 pounds. Deve ser o equivalente a 21, 22 reais. Então, aqui no Brasil, nós temos um Plano Nacional de Banda Larga que também não está colocado no PAC. Porque, como disse o professor que estava na matéria anterior, banda larga é a infraestrutura básica da sociedade de informação. É cara, é difícil de fazer, é difícil de manter. Por isso que nós vimos com bons olhos o governo colocar uma empresa para competir com as empresas que não estavam impedidas, aliás, não estão impedidas de levar banda larga, mas elas têm um preço muito alto. E eu vou dizer uma coisa, eu acho, queria até depois ouvir o ministro, que elas estão fazendo um jogo muito ruim, reivindicando do governo esse limite de download, colocando na banda larga residencial a lógica do celular. Eu tenho aqui, eu pago R$280 para uma operadora, não vou fazer campanha aqui dela, eu pago R$280 por 400 minutos na CIF, coisa ultra cara. E sem limite, mais R$29,90 sem limite. R$29,90 sem limite de dados. E aí vocês vão falar, não, mas você quer ficar baixando música. Só hoje na CIF eu gastei 54 megas só fazendo coisa de e-mail e coisas necessárias. Então, o que vai acontecer com o cidadão lá na ponta? O que mais precisa de banda larga? Ele não vai conseguir fazer ensino à distância do MEC, porque as 300 megabits
por segundo, não vai dar conta dele fazer 4 dias de ensino à distância. Porque a gente compara com música, mas não é só música que ele vai fazer. Aí sabe o que ele vai acontecer com esse limite? Ele vai usar o primeiro mês, é o que aconteceu com a telefonia fixa, Levi. Telefonia fixa o pessoal usava, depois parou de usar. E ela caiu, porque tem um preço de uma assinatura básica, depois tem um custo absurdo do Brasil, e o pessoal fez o quê? Telefonia fixa? Não usa. Então, eu queria discutir com vocês a seguinte questão. Nós precisamos, sim, de um plano de banda larga, como está sendo feito em vários países, com uma velocidade muito adequada, com fibra ótica, que tem custo. E eu acho o seguinte, como é que nós podemos fazer isso? As operadoras querem fazer? Ótimo. Então, a gente tem que ter um outro regime de controle delas, porque elas estão aí muito liberadas, e na minha casa, em Perdizes, a banda larga é cara e instável. É só os meus vizinhos que estiverem vendo, eles vão confirmar o que eu estou falando. Bom, nós vamos, com a Ana, que nós temos aí um volume grande de questões trazidas também pelos internautas. Ana, está com você a bola. Nassif, nós temos a primeira pergunta do professor Eduardo Salib, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: não é só a parte técnica que é problemática no serviço de banda larga no Brasil. O atendimento ao público é péssimo, quando não impossível. Como vão ficar as práticas comerciais com as chamadas vendas casadas, provedor, combos e cláusulas de fidelização? Primeiro eu vou passar a palavra ao ministro Paulo Bernardo para discutir essa questão da estrutura de custos e as limitações que levaram, digamos, a esse desenho de banda larga. O Nassif, quando nós fizemos o Plano Nacional de Banda Larga, começamos em 2009 e ele foi lançado em abril de 2010, nós fizemos pesquisa, fizemos prospecção do que poderia ser feito. E o preço de R$ 35,00, na verdade, não foi inventado, não saiu da nossa cabeça. Uma pesquisa que foi feita com o apoio do IPEA mostrou que a maioria, perto de 70% das pessoas que tinham interesse em ter internet em casa, achavam que R$ 35,00 era um preço razoável, que dava para pagar. Quer dizer, a pesquisa mediu também, se fosse R$ 15,00, teria mais gente, mas, para falar bem a verdade, não era tão mais elevado, assim, em termos percentuais, ia de 70% para 76%, 77% que se disporia a pagar. Então, nós definimos o preço de R$ 35,00 já quando lançamos o Plano Nacional de Banda Larga em 2010. Né? A negociação que nós fizemos com as empresas de telefonia não foi uma opção, olha, agora o Plano Nacional de Banda Larga foi terceirizado, como às vezes até eu vejo as pessoas falando por aí. Na verdade, nós tínhamos uma negociação sobre telefonia fixa e digamos, aproveitamos a ocasião para colocar metas de internet na negociação. Então, nós, digamos, impusemos metas que as empresas terão que oferecer. E como o nome diz, é um plano nacional de banda larga. Nós temos que atender o Amapá, o Amazonas, o Pará, o Maranhão. São regiões diferentes de Perdizes. São regiões diferentes em termos de infraestrutura instalada, em termos de competição. E você, por exemplo, vai no Amapá, hoje mesmo me falaram, chega a R$ 300,00 uma ligação com menos de 300 kilobits por segundo de velocidade, R$ 300,00. Quer dizer, nós estamos colocando o seguinte, vai ter que oferecer internet de 1 megabit por R$ 35,00. Aí isso tem dificuldade, vai ter limitação de download. Eu acho que nós temos que ver, primeiro, o seguinte, essas pessoas serão conectadas, essas pessoas estarão usando um serviço do qual quem tem hoje reclama, quase todo mundo que tem internet acha que a velocidade é lenta, e é mesmo. Agora, no momento em que nós conectarmos essas pessoas, você se descortina todo um horizonte para as pessoas passarem a utilizar, passarem a trabalhar e evidentemente que vai ter reclamação. Não é só isso, nós estamos montando um trabalho para fazer uma infraestrutura de redes de fibra ótica. Acabei de falar, na Copa do Mundo nós vamos ter celulares com conexão de 100 megabits por segundo.
Vamos ter infraestrutura nas cidades todas aí que vão sediar a Copa para suportar velocidades de internet ultra rápida. Agora, o Brasil tem que fazer todo esse trajeto. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer e vamos estalar os dedos e vai sair internet. Eu acho que uma coisa importante que eu queria lembrar é o seguinte: nós fizemos esse acordo com as empresas telefônicas sem colocar nenhum centavo. Não entrou nenhum dinheiro, nenhum centavo de dinheiro público nesse acordo. Nós acertamos as metas, as empresas vão oferecer, vão ter que fazer investimento, porque se elas não fizerem investimento em rede, dificilmente vão conseguir atender. Nós, inclusive, estamos fazendo um regime para incentivar a construção de redes de fibra ótica. A Telebrás vai entrar forte nessa área e, portanto, eu diria, esse foi um pontapé inicial. A partir daí, nós temos até 2014, quando acaba o governo da presidenta Dilma, para dar conta de mudar essa situação, e nós vamos mudar a situação da internet no Brasil. Esse dado que o Levi falou é bem importante. Esse ano, no primeiro semestre, foram 8 milhões a mais de conexões. Quer dizer, se nós formos nesse ritmo, eu não tenho dúvida de que nós vamos chegar a mais de 70% dos domicílios em 2014. Aí nós vamos ter que, nesse período, até lá, trabalhar um plano de universalização, ver como é que nós vamos resolver o problema em regiões onde nós não vamos conseguir atender nesse primeiro momento, e de pessoas que mesmo com R$35 não vão conseguir pagar por falta de dinheiro. Temos um plano de incentivar aí para universalizar. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Brasilianas.org discutindo o Programa Nacional de Banda Larga. Contamos com a participação de Eduardo Levi, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Sérgio Amadeu, sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC, e no nosso estúdio de Brasília, o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Nesse segundo bloco, nós vamos falar do modelo de privatização e de separação das redes que transmitem os sinais de telefonia, televisão e internet. Um dos principais desafios do PNBL é democratizar o acesso à rede, e a ação do governo nesse sentido pode ser parecida com a que ele faz para levar eletricidade e telefonia ao campo, como mostra a reportagem de Maia Prado, que você confere agora. Cerca de 40 milhões de brasileiros usam a internet em casa, mas o acesso à rede, segundo este especialista, ainda não significa que o meio é democrático. Então, a hora que o governo espalha cabos e permite banda larga chegar em vários lugares, ele abre a possibilidade de democratização. Mas quem disse que a internet é uma mídia de massa? Ela nunca foi uma mídia de massa e ela vai demorar muito tempo para ser uma mídia de massa. O próximo passo nesse admirável mundo novo que a tecnologia trouxe envolve uma mudança conceitual. A internet e o celular juntos podem produzir conhecimento. Então nós temos um número enorme de brasileiros que usam a internet. Mas quantos deles efetivamente aprendem pela internet? Bom, lembre-se que você pode mandar questões pelo endereço www.brasilianas.org ou www.luisnacif.com.br. Tem um espaço lá para suas questões. Antes de entrar nesse tema do segundo bloco, a questão que a Ana colocou, que eu queria enfatizar para o Eduardo Levi, essa questão das vendas casadas, e também uma curiosidade minha. Se você entra no Skype, por exemplo, eu sei o meu saldo de quanto que eu usei no Skype. Se eu entro na banda larga, eu não sei quanto que eu consumi no mês e não sei a velocidade efetiva da minha banda larga. Qual que é a dificuldade técnica para dar essas informações para o consumidor? São produtos de natureza diferente, né? Ali no Skype você tem um acompanhamento da voz que você está falando, o tempo que você está usando, e nunca se foi colocado assim para se fazer produto de banda larga no Brasil. A questão de casado, né, ela tem que ser diferenciada bastante entre ofertas casadas que são impedidas pelo Código de Defesa do Consumidor e que não se deve fazer de forma alguma, mas não se deve misturar isso com a convergência das mídias. Né? Na medida em que o mundo vai avançando, e nós vamos falar um pouco disso aqui, nós temos produtos que são casados dentro de uma única tecnologia. E essa é a grande virtude
de se poder oferecer serviços mais baratos no Brasil e mais rápidos, de melhor qualidade, utilizar uma mesma infraestrutura para poder colocar sinais de vídeo, sinais de voz, banda larga, etc. Sérgio, a bola está com você aí para... Bom, eu acho que uma das coisas mais graves do Brasil, um dos maiores custos que a gente tem, é o custo Brasil das telecomunicações. É fruto de um modelo de privatização e eu queria dizer o seguinte, nós acreditamos da sociedade civil, o IDEC, vários institutos, pesquisadores, acreditamos que esse valor de R$ 35,00, que é superior aos R$ 29,90 da banda larga popular que a Telefônica disse que ia fazer em São Paulo, e que podia ser de R$ 29,90 por 1 megabit, eu queria dizer que tem, segundo as próprias operadoras, o objetivo de não canibalizar os produtos que eles já vendem. Isso quer dizer que eles poderiam ser mais baratos, até na minha casa ou lá no Piauí, mas não é. Então, o governo está fazendo uma tentativa que é nobre, de tentar colocá-los para ofertar banda larga em lugares de pobreza, onde essas operadoras não levavam porque elas não queriam baixar os seus preços. Isso tem que ficar claro. Esse modelo de remuneração eu questiono. É o custo Brasil das telecomunicações. Por exemplo, nós não podemos fazer como a Índia faz, trazer para lugares que não tem emprego na CIF, levar lá 200 posições de call center. Eu preciso de uma banda larga de muito mais velocidade. Eu posso levar lá no interior do Piauí, em vez de estar toda concentrada em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, eu posso dispersar emprego pela rede. Mas o que está acontecendo? Cadê essa compreensão e essa disputa para reduzir esse preço e para aumentar a qualidade? Imagina se a energia elétrica chegasse na nossa casa, a tensão fosse de um jeito e depois que eu consumisse determinado nível de tensão, ela caísse. Não dá para ser assim. Banda larga hoje é elemento chave econômico, cultural, político e de direitos humanos. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que falta um controle. Se a gente vai fazer um plano de banda larga, principalmente com o setor privado, que me parece que é a linha, é preciso sim instalar um regime público. E discutir o que é um regime público. Não é um decreto, é colocar metas de qualidade, de controle, de metas de necessidade de determinadas regiões. Então, nós precisamos de um regime que não seja esse que as teles estão acostumadas. Por quê? Porque nesse modelo que é oriundo da privatização do jeito que foi feito, eles estão ganhando muito e nós estamos ganhando pouco. Eu insisto nisso, 300 megabits ou 500 megabits não dá na CIF para fazer ensino à distância durante 2 dias. Então, não é brincadeira o que a gente está falando. E outra coisa, a banda larga precisa ser feita como um plano de infraestrutura do PAC. Porque se não tiver no PAC, eu não acho que seja prioridade do governo. Eu queria, então, levar o ministro Paulo Bernardo, primeiro as questões do Sérgio para responder, e depois entender um pouquinho melhor qual que vai ser o papel da Telebrás. Porque nós temos aqui as transmissões públicas, nós temos o uso da internet por escolas, prefeituras e tudo. A intenção da Telebrás vai ser estabelecer uma regulação por competição com as operadoras. Qual que vai ser o papel dela? Nassif, a Telebrás vai fazer aquilo que nós já nos propunhamos que ela fizesse quando foi lançado o Plano Nacional de Banda Larga. Ela vai usar a rede de fibra óticas que já existe no sistema elétrico brasileiro, evidentemente que precisa colocar os equipamentos de telecomunicação, aí, roteadores, os equipamentos de transmissão e recepção de dados, o pessoal técnico fala iluminar essa rede. Nós temos mais de 35 mil quilômetros de redes, né, ao longo do território nacional. Nós já começamos a fazer isso, agora estamos discutindo, fizemos uma reunião com o ministro Lobão e com o pessoal da Eletrobras, de maneira que nós vamos fazer um trabalho conjunto entre a Eletrobras e a Telebrás para acelerar esse trabalho. Além disso, nós vamos construir redes de fibra óticas regionais, o chamado backhaul, para espalhar o sinal de internet, de telecomunicações, para as regiões, pelo menos nas cidades com mais de 30 mil habitantes. Além disso, a Telebrás vai ficar responsável para fazer a parte do governo
na área de satélite e na área de cabos submarinos. Nós estamos projetando construir novos cabos submarinos para a América do Norte e para a Europa. E também tem uma discussão de nos conectarmos com a África. Isso está sendo feito um debate com a Argentina, por exemplo, que já manifestou interesse de fazer junto com o Brasil, fazer em parceria para também se conectar e usar esses cabos, de maneira que a Telebrás vai ser uma grande empresa de infraestrutura na área de telecomunicações. Nós, inclusive, estamos, junto com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, montando, a pedido, por ordem da presidenta Dilma, um regime especial de tributação para construção de redes de telecomunicação. Isso vai valer para a Telebrás e vai valer para empresas privadas que queiram fazer esse trabalho. Nós vamos desonerar a construção dessas redes e vamos estimular que elas sejam construídas com componentes produzidos no Brasil. Esses equipamentos eletrônicos que se usa para fazer as redes serão mais desonerados de tributos se forem construídos aqui no Brasil, se forem montados aqui no Brasil. De maneira que esse vai ser o grande papel da Telebrás, de atuar como uma empresa construtora e operadora de infraestrutura para a área de telecomunicações. Havia uma dúvida, alguém disseminou que a Telebrás faria serviço de casa em casa. Não é essa a vocação, não é isso que nós pretendemos fazer. Nós vamos fazer através de parceria com empresas, tem mais de 4.000, quase 5.000 provedores de internet no Brasil inteiro. Nós vamos fazer parceria e vender sinal da internet para todos aqueles que quiserem e para as grandes empresas também, de maneira que a Telebrás vai ser uma empresa de suporte, uma empresa meio nesse sistema. Bom, nós temos aqui uma grande quantidade aí de perguntas que foram feitas por internautas através do www.luiznacif.com.br. Vou pedir para a Ana, então, acelerar as perguntas e as respostas serem mais curtas para poder caber aí mais perguntas. Nassif, nós temos uma pergunta agora para o ministro Paulo Bernardo, que é do Edson Luiz Marcon. Ele pergunta: como o governo vai verificar o cumprimento dos contratos e vamos ficar na dependência das agências reguladoras que não regulam nada, mas deixam as empresas aumentarem os preços? Olha, até foi bom, não sei se é exatamente isso que o Marcon está perguntando, mas quando nós fizemos o acordo com as empresas, havia uma discussão sobre a qualidade da internet e a presidenta Dilma era muito firme de exigir que tivesse uma qualidade mínima a ser cumprida. Hoje essa regra não existe e nós acabamos formulando uma coisa, muita gente diz, o governo abriu mão de qualidade. Não é verdade. Nós acertamos com a Anatel que até o mês de outubro, final de outubro, nós teremos regulamento sobre a qualidade na internet. Isso já está, inclusive, em consulta pública. Acho que vocês devem ter visto. Exige que no ano de 2012, pelo menos 60% da velocidade contratada nominal seja oferecida, depois aumenta para 70%, depois aumenta para 80%. E tem mecanismo para controlar isso. Você pode colocar, inclusive, um software no computador do usuário, do cliente, vamos dizer assim, do serviço, e esse software vai medir o que efetivamente está sendo oferecido, podendo inclusive ser conectado com a Anatel. Tem muita crítica de que as agências não cumprem, nós temos que fazer essas agências funcionarem, até porque a Anatel tem uma estrutura razoável, tem 1.700 técnicos trabalhando lá, tem gente de muito boa formação, engenheiros, técnicos, portanto, é o melhor lugar para fazer a fiscalização, o controle, o monitoramento, a regulação, enfim, do setor. E nós queremos investir para que ela tenha condição de fazer isso a contento. Bom, o Rafael Falcóquio Hernandes, ele disse que na Austrália, a estatal local, a NBN, constatou que a média de consumo mensal em 2010 foi de 9,2 gigabytes, e que a média de crescimento do consumo é de 50% ao ano. É uma das questões trazidas por internautas. Ana, vamos pegar mais uma.
Bom, uma outra questão também que eu tenho aqui, em relação ao preço também, ele fala o seguinte, a banda larga é uma vergonha no Brasil, que ele tem amigos na Espanha, da Telefônica, com 100 megabytes, que pagam 20 euros por mês, cerca de R$60, e que aqui esse serviço seria milionário, é um disparate, a mesma companhia que lucra aqui leva para lá seus lucros. Ele questiona esse mercado também. Eu queria que o Eduardo discorresse um pouquinho sobre a estrutura de custo e de tarifa da banda larga. Bom, nós, para implantarmos para o povo, para aqueles que não conhecem bem o serviço, os leigos, dar dois exemplos fáceis. Um é um modemzinho 3G, que se chama, como se fosse um pendrive que se encaixa no computador. Ele tem de imposto aproximadamente 78%. O governo, sensível a isso, já reduziu os impostos federais, mas os impostos não federais são muito altos, então ele está aproximadamente 70% de impostos para trazer um modemzinho desse. Depois, ao se montar o serviço e se prestar o serviço ao cliente final, só de ICMS mais IPI, etc., vai em torno de 43%. O Brasil tem hoje um dos maiores impostos de telecomunicações do mundo. Então, a cadeia produtiva ela é extremamente onerada pelos impostos, sejam de importação, sejam de fabricação no Brasil. E o próprio ministro falou sobre desoneração da construção de rede, exatamente para proporcionar serviço mais barato, mas os impostos estaduais são altíssimos. Em paralelo a isso, como nós temos hoje telefonia celular em competição, as 4 empresas grandes no país, nós temos nos últimos 12 meses uma queda de 50%. Em relação ao valor de tarifa do Brasil, o serviço telefônico fixo que é atribuído pela Anatel cresceu de valor menos de 2% o aumento de tarifa, quando um dos seus insumos, que é o correio, teve um aumento de aproximadamente 6%. E em termos de qualidade, nós tivemos um trabalho feito pelo Inmetro, Comitê Gestor de Internet, que foi divulgado num programa de televisão, em que mostrou que a qualidade contratada era atendida, com exceção de poucos detalhes. Não é uma questão simples na CIF. O Brasil não é um país europeu, o Brasil ele tem umas características complexas. É importante enfrentar isso de frente e fazer um trabalho sério, consistente, para que a gente possa realmente atender a todo mundo. Não está ninguém aqui trabalhando, não há empresa nenhuma trabalhando com lucros excessivos ou sem trabalho de qualidade. Eu queria voltar ao ministro Paulo Bernardo para uma questão que o próprio Sérgio também levantou. É o seguinte, nós temos um país que é fundamentalmente heterogêneo. Você tem uma renda média no Sudeste maior que no Nordeste, maior que na Amazônia e tudo mais. E tem também essa questão do ICMS que varia de estado para estado. Por que se optou pela uniformização da tarifa de norte a sul, ministro? Porque o plano é nacional. Não seria razoável você fazer preço diferenciado de estado por estado. Até porque, se isso fosse feito na CIF, com certeza seria mais barato em São Paulo, seria mais barato no Paraná, seria mais barato no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde tem mais infraestrutura e, portanto, é possível fazer. Né? Por exemplo, você veja em São Paulo, por exemplo, as empresas já estão oferecendo por R$ 29,90. Aliás, eu queria deixar claro o seguinte, nós fixamos o preço de R$ 35,00, mas estamos negociando com os estados para que eles abram mão do ICMS, isso tornaria o serviço factível por R$ 29,00, quer dizer, você baixaria. E isso é possível, já tem 7 ou 8 estados que sinalizaram que têm disposição de fazer isso. Agora, hoje, na CIF, a verdade é o seguinte, o preço é mais caro nos estados mais pobres. Eu acabei de dar o exemplo, no Amapá me disseram hoje tem ligação de 256 kilobits por segundo, ou seja, 1/4 da velocidade que nós colocamos na nossa internet popular, custando R$ 300,00 por mês. No Amazonas, eu fui para lá recentemente, em Manaus, tinha ligações por R$ 412,00. Quer dizer, quem que pode pagar R$ 412,00 por mês? E principalmente considerando que o poder aquisitivo, Manaus eu não sei ainda com certeza, porque é uma cidade muito industrializada, mas no Amapá, com certeza, uma renda média muito mais baixa do que
a renda média do Brasil. Então, nós fixamos um preço de R$ 35,00, que achávamos que era justo que as regiões, mesmo tendo menos infraestrutura, fossem atendidas com esse valor. Agora, com relação ao ICMS, eu concordo plenamente. Eu acho que é muito alto, né? A alíquota base é em torno de 25%, como é cobrado por dentro, significa que 33% do serviço é imposto de cara. Tem estados que é mais ainda. É evidente que nós não vamos ficar comprando briga com os governadores, dizendo, olha, você tem que baixar o imposto. Mas para o serviço novo, essa internet que hoje não existe, de fato, se o governador abrir mão, ele não vai perder receita, porque já não recebe nada, a pessoa não tem o serviço, quer dizer, se ele tirar o ICMS, o serviço vai ficar mais barato e não vai haver perda para os cofres estaduais, porque senão também fica fácil a gente falar, governador, abra mão do imposto. É claro que tem o equilíbrio financeiro, o equilíbrio fiscal do Estado, nós não queremos polemizar com isso, mas eu acho que é possível fazer alguma coisa também de desoneração nos estados. Bom, vamos fazer um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo o Programa Nacional de Banda Larga. Contamos com a participação de Eduardo Levi, que é diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Sérgio Amadeu, que é sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC, e do nosso estúdio de Brasília, Paulo Bernardo, ministro das Comunicações. Nesse último bloco, vamos falar da integração dos meios de comunicação. Ô Sérgio, você como acadêmico, estudioso também, me conta um pouquinho como esse desenho que se vai ter daqui a alguns anos dessa convergência de mídia, e o que você acha que está faltando se fazer agora para preparar esse cenário? Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós estamos vivendo um processo, sim, de convergência digital. É aquela história, todo mundo vai cair no digital. A própria televisão tem que caminhar para o digital, nós temos um plano aí de digitalização de transmissão, modulação, ou seja, isso vai gerar uma situação nova do ponto de vista econômico. Aliás, se você vai entender uma série de opções que estão sendo feitas hoje, com base no que a gente chama de economia de rede. Ou seja, esses grandes oligopólios, eles vão ter que oferecer ao consumidor a maior quantidade de serviços, por isso que é radiodifusão, por isso que é telefonia, é tudo junto. Então exige do Estado um maior controle, por isso que eu falo para o ministro Paulo Bernardo, nós precisamos caminhar, no caso da banda larga, para um regime público, como tem eletricidade, água, nós precisamos caminhar, porque o processo de convergência, ele é inevitável, não tem como a gente falar assim, não, nós vamos agora recuar, não tem. Então, aumenta a responsabilidade de controle do Estado e, nesse processo, essa responsabilidade vai inserir sobre preço, sobre qualidade, sobre conteúdo, sobre diversidade cultural. Por exemplo, nós precisamos que o Ministério da Justiça mande a lei do Marco Civil da Internet, ao invés da Anatel, nessa consulta que o ministro falou, querer se meter no mundo da internet. Eles já estão querendo regular a internet. Estão falando de coisa que não tem condição de falar, estão falando que provedor de acesso tem que fazer tal coisa, isso é um absurdo. Então, o que nós precisamos? Precisamos, sim, de um marco civil da internet, onde tenha claro que quem controla a infraestrutura de telecomunicações não poderá controlar o que passa sobre ela, os conteúdos, as tecnologias, os formatos. E isso não está claro no Brasil. Ministro, então eu queria colocar essa questão. Primeiro, essa questão da superposição de redes aí que marcou o modelo inicial, né, da internet. Como que se faz essa consolidação, essa racionalização, essa questão do espectro que hoje é usado por rádios, celulares, televisões, o que está sendo pensado para racionalizar e essa questão da separação entre quem distribui e quem faz o conteúdo? Bom, Nassif, primeiro nós achamos que tem que ser feito grandes investimentos em infraestrutura. Isso significa mais redes de fibra ótica e nós vamos entrar forte nisso com a Telebrás e sabemos que as empresas privadas também farão isso, até porque, do contrário, não terão condição de permanecer oferecendo serviços, eles vão acirrar a concorrência.
Além disso, nós vamos licitar novas frequências de radiodifusão. Eu tinha falado no começo, eu acho importante repetir, nós vamos licitar uma radiofrequência de 450 MHz para oferta de internet e telefonia na área rural, que é um serviço quase inexistente no Brasil, e nós precisamos atender também a agricultura familiar, o agronegócio, as pequenas vilas, os pequenos distritos da área rural, e para isso nós vamos licitar essa radiofrequência. Vamos licitar neste ano ainda a frequência de 3,5 GHz, que vai servir para a internet e também para serviço de TV a cabo. E vamos licitar no ano que vem a frequência de 2,5, que é para celular de 4ª geração. E estamos, nesse momento, com preparação de licitação de 4 satélites para a área comercial, comunicação comercial, e o governo estuda fazer também um satélite para uso misto. Uma parte do governo, inclusive as funções de defesa, e também a outra parte para comunicações. Então, eu disse também que nós estamos preparando novos cabos submarinos para não termos dificuldade no nosso tráfego internacional. Quer dizer, com isso, Nassif, nós teremos uma rede muito mais capaz de dar conta das demandas nos próximos anos. Com relação ao uso, é evidente que a rede tem que ser de uso neutro, tem que permitir que passe todos os conteúdos. O governo está com o Marco Civil da internet preparado, nós temos um processo de revisão desse Marco Civil na Casa Civil. Me parece que essa semana, inclusive, eu tenho uma reunião lá para também estamos participando dessa revisão para mandar para o Congresso Nacional, que vai, de fato, quem vai decidir a regra de convivência. Como é que vai ser a regra de convivência ali, o uso das redes para a internet. Então, esse trabalho, Nassif, eu também acho que nós vamos ter uma convergência de mídias, onde, por exemplo, vai ser muito comum uma pessoa com um aparelho celular, um tablet, enfim, um equipamento móvel, usar para ouvir música, para ver televisão, para usar na internet, enfim, com múltiplo uso, e isso cada vez mais vai ser usado, né? Eu acho que nós temos que preparar a infraestrutura e temos que ter a regra para que todos possam conviver dentro desse sistema de conexão multimídia de forma regulada. Né? Não você dizer, pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, não. Como vamos conviver com todas as vertentes desse serviço multimídia aí, e portanto, esses próximos anos serão de grandes definições em torno dessa questão. Bom, Ana Luísa. E nós temos outra pergunta, que é do Frederico Garcia. Ele pergunta tanto ao ministro Paulo Bernardo como ao Sérgio Amadeu. Em 2009, ocorreu uma grande consulta pública sobre os controles na internet brasileira, o Marco Civil da internet. Gostaria de perguntar que fim levou o resultado do marco, qual sua importância e aplicação no Plano Nacional de Banda Larga. E outra questão que ele quer fazer ao ministro se falou na Anatel, mas até que ponto o Ministério da Ciência e Tecnologia tem influência sobre o Plano de Banda Larga, Nacional de Banda Larga? Bom, o Marco Civil da Internet é uma coisa super inovadora no mundo. O Ministério da Justiça abriu um site, junto com, na época, o MINC, Cultura, e eles recolheram milhares de contribuições, fizeram uma primeira rodada com todos os setores, compilaram, teve uma segunda rodada, aí no final já era a troca de governo. Entrou o novo governo, ele precisava saber o que era o Marco Civil e enviar para o Congresso Nacional. Porque o Marco Civil surgiu como uma coisa inovadora no mundo. Contra a ideia que você criminaliza antes de definir quais são as regras. A regulação do setor empresarial, como que é a regra dos usuários, os direitos de cidadania. Esse Marco Civil está demasiadamente parado na Casa Civil. Então, o ministro deu uma notícia agora que tem uma reunião, que é ótimo, mas precisa chegar logo ao Congresso Nacional. Porque, enquanto isso, os segmentos retrógrados querem colocar amarras na internet no Brasil.
E, enquanto isso, a Anatel se dá no direito de dizer que a gente tem que guardar log por 3 anos. Quer dizer, as empresas na CIF guardam logs para precificar. E ficam com dado de log de conexão por um tempo. Peraí, só pode ficar com esse dado se tiver uma ordem judicial dizendo que aquele IP é suspeito. Do contrário, aquilo tem que ser destruído. É direito de privacidade. Mas se inverte a discussão. Na Alemanha, por exemplo, guardar log é proibido. E a Anatel colocou em consulta que tem que guardar, qualquer provedorzinho tem que guardar por 3 anos. Quer dizer, eu queria lembrar que a Universidade USP é provedor, que uma empresinha de 60 funcionários é provedor. Então, o que acontece? A Anatel está se imiscuindo onde não deve. Bom, isso. A gente tem mais 2 minutos. Ministro, suas considerações finais aí em 1 minuto. Nassif, o Marco Civil da Internet tínhamos acabado de falar, deve ir em breve para o Congresso, certamente vai ter uma tramitação com grande debate, com grande polêmica, que é natural, e a hora que for aprovado vai virar lei. Né? A Anatel não tem predileção por controlar log, guardar log. Tem recomendação do Congresso Nacional, que nós entendemos como determinação, da CPI da pedofilia, por exemplo, que mandou para o Ministério das Comunicações e para a Anatel a recomendação de que isso fosse resolvido. Nós temos também representações do Ministério Público Federal determinando que sejam arquivados os logs para que a Justiça, se necessitar, requisite, no caso, por exemplo, de crime, como pedofilia e outras coisas. O que a Anatel fez foi colocar essas recomendações em consulta pública. Portanto, estar em consulta pública é uma forma democrática de debater. Aqueles que são contra, evidentemente, terão oportunidade de debater, sem contar que a hora que votar o marco da internet, isso vai estar definido nessa lei e, portanto, a Anatel ou qualquer outra norma regulatória vai ter que se adequar àquilo que a lei disser, que não tem ainda. Eduardo Levi, você tem 1 minuto. E ativa um celular por segundo, uma banda larga a cada 2 segundos e investe 18 bilhões de reais por ano. Nós estamos preparados para fazer frente à necessidade da população, desde que tenhamos regras claras, saibamos aonde nós vamos chegar, porque nós precisamos investir ainda mais. Sérgio. Bom, eu espero que a gente consiga, daqui 4 anos, ter um plano nacional de banda larga chegando em todo canto do Brasil, mas acho que nós vamos ter que fazer muita pressão. Espero que a gente consiga controlar oligopólios, preço, qualidade. Espero que a gente contrate uma banda larga, que a gente pague e ganhe aquilo que a gente está pagando, e não como é hoje, que eu pago por 1 megabit e recebo 10% disso. Bom, brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação dos nossos convidados, em especial do ministro Paulo Bernardo, direto de Brasília. Aqui em São Paulo estiveram conosco o Eduardo Levi, que é diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Sérgio Amadeu, sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC, e a repórter Ana Luísa Médici. Você que nos assiste, participe no site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.